Olá, meus alunos. Então, eu sou a professora Cacilda Leal e vamos para mais um conteúdo das nossas aulas de literatura, ok? Vamos dar prosseguimento ao assunto do realismo, vendo agora, então, o realismo no Brasil. Espero que todos vocês tenham conseguido assistir às videoaulas da semana passada e já saibam tudo sobre como surgiu o realismo. Espero também que tenham gostado da live, né, que o professor Júlio fez aquela exposição sobre o contexto em que aconteceu o realismo, né? Na Europa e também no Brasil, porque é tudo consequência, e vamos ver agora como é que foi esse movimento literário aqui no Brasil. Eu vou compartilhar com vocês, então, a minha tela. Então, nós temos aqui, né, o realismo, deixa eu dar aqui nos Olhos de Capitu, né, porque é importante na obra do Dom Casmurro, né, que é do Machado de Assis, um dos principais autores do realismo, né, então nós temos aqui desenhado os olhos da Capitu, né, então vamos ver agora. Não podemos esquecer jamais dessas questões, né, a questão do fracasso, entre aspas, né, da Revolução Francesa, já falei isso em aula, né, o fortalecimento da burguesia, a Revolução Industrial que vocês viram, todo aquele contexto de como ela influenciou, né, na literatura e na sociedade. Não podemos esquecer que nós tivemos a extinção do tráfico negreiro e a abolição da escravatura recentemente. E aqui no Brasil, especificamente, nós temos a Proclamação da República, né, em 1822. E também o fim, né, com o fim da escravidão, nós tivemos também o início do trabalhador livre imigrante. Então, o Brasil recebe vários imigrantes de vários países, e eles começam a trabalhar no lugar do escravo por um valor irrisório, né, um valor baixo até, né? E também por isso começa aquela situação de pobreza extrema. E esses fatores continuam sendo importantes, lembrando que temos na literatura a influência do conhecimento científico-filosófico da época, né? Dentro do positivismo, né? da ciência, né? O cientificismo aqui, né? Que também deu origem ao positivismo, né? Nós temos também aqui a teoria evolucionista que está dentro desse cientificismo, com Darwin aqui no evolucionista, né? A Revolução Pasteuriana, que é quando surgem as primeiras vacinas. Nós temos os pensamentos de Karl Marx e Friedrich Engels, que estão permeando também a literatura, que inicia, então, uma ideia de comunismo. Temos também Freud e a psicanálise, que influenciam principalmente vários autores, principalmente Machado de Assis, que a gente vai ver mais à frente também, porque ele utiliza muito as ideias de Freud em suas obras, né? Ele é fã do Freud, né? Nós temos na sociologia e também na filosofia, né, a ideia do determinismo, que diz que o momento, o meio e a raça, elas influenciam, elas determinam, na verdade, né, as ações da pessoa, né, elas determinam a ação, por isso que é determinismo, a pessoa não possui livre-arbítrio. Então, nós temos aqui pessoas penduradas por cordas, né, marionetes, então as pessoas são marionetes, elas não têm vontade própria, elas não têm livre-arbítrio. Essa era a ideia da época, e nós vamos ver isso em vários personagens da nossa literatura. Então, num paralelo, né, entre o realismo e o romantismo, nós temos aqui esse quadro que eu já coloquei em sala de aula, e só coloquei aqui para vocês não esquecerem que o realismo, ele é um movimento contra o romantismo, contra tudo aquilo que o romantismo pregava. Então, nós temos agora uma observação aqui, ó, impessoal, que se opõe àquele excesso de sentimento exagerado, aquele sentimento exacerbado, né, amor exacerbado. Os olhos dos autores estão no presente, no que está acontecendo agora, diferente do romantismo, que ficava em devaneios, principalmente com relação ao passado, né? E de um passado que está idealizado. Agora, no realismo e também no naturalismo, que acontece sim, paralelamente, o naturalismo nós vamos ver mais adiante, nós temos a supremacia da verdade física, né? A verdade
que eu já coloquei na última aula, né? Na verdade nua e crua, né? Verdade real, diferente da imaginação, né? Aquela supremacia da imaginação e da criação imaginativa que a gente tinha no romantismo. Aqui nós estamos vivendo agora no realismo um materialismo e um espírito científico, diferente do espiritualismo e da religiosidade que dominava no romantismo. Nós temos agora o objetivismo, que se opõe ao subjetivismo do romantismo. Temos temas mais ligados às grandes cidades, diferente dos temas regionalistas e nacionalistas do romantismo, e a documentação da realidade, que o escritor agora vai atuar como se ele estivesse documentando a realidade, sem excessos de sentimentos, sem aquela fantasia, aquela imaginação criadora, porque agora ele precisa escrever exatamente o que está acontecendo e como é a realidade. E a gente vai ver que ele não faz exatamente isso, ele não consegue transcrever a realidade como ela é de verdade, ele vai também exagerar nessa realidade que ele coloca, principalmente o naturalismo, né? Nós temos agora análise, reflexão e observação, diferente daquele arrebatamento de ideias, aquele excesso de ideias que tínhamos no romantismo. E não podemos esquecer que vivíamos no romantismo na monarquia, que estava morrendo, né? Entre aspas, e a república que temos agora, principalmente no Brasil. É colocado aqui porque em vários outros países também temos, né? Mas aqui nós estamos falando especificamente do Brasil. As características, então, agora nós temos no realismo uma concepção materialista do homem, né? O homem, a natureza, o universo estão intimamente associados a um todo orgânico, estão sujeitos às mesmas leis naturais. E a realidade deve ser captada por meio da observação. Já falei isso, eu vou sempre repetir, porque é muito importante, como se fosse um cientista em seu laboratório. Os fatores psicológicos e sociais estão sendo observados, né? E também estão muito sujeitos às leis naturais. Não existe nada de espiritual ou de transcendental nas ideias vigentes à época, né? Porque se estava vivendo um mundo baseado no positivismo, no cientificismo. A preocupação em ser objetivo no trato das personagens e a narrativa realista se move lentamente e ela é cheia de pormenores. E esses pormenores parecem ser inúteis, mas eles são colocados de propósito para retratar como se fosse a verdade, como se eu estivesse, ao colocar esses pormenores, eu estivesse mostrando que aquilo realmente aconteceu, que aquilo realmente foi verdade, né? Como se eu quisesse retratar fielmente a realidade. Não podemos esquecer que não existe o livre-arbítrio, que tudo são forças biológicas e sociais, forças da natureza. E na prosa, né, nós temos a impassibilidade, a indiferença e a falta de sensibilidade, né, por parte dos personagens e também de seus narradores, né? A contenção do lado emocional, porque nós temos que retratar a realidade, a busca por uma explicação lógica e científica para os comportamentos, né? Personagens esféricas que se opõem àquelas personagens românticas, elas são imprevisíveis, que eram, né? Essas personagens agora, elas são imprevisíveis, dinâmicas e têm uma profundidade psicológica, coisa que as personagens românticas não possuíam. E o materialismo, né? A realidade material. O início do romantismo, vou me tirar aqui um pouquinho, né? Começa com a publicação desse livro. Na verdade, ele é um precursor ainda, porque o realismo vai se dar com a publicação de Madame Bovary, como eu já falei na última aula, né? Só que o Vermelho Negro do Stendhal, ele é um precursor, ele foi publicado em 1830, muito antes de realmente ser iniciado o romantismo. Vou subir mais um pouquinho para não aparecer. Ele foi publicado na França. E outro também do Balzac, 1837, tem As Ilusões Perdidas, também é considerado precursor. Esses dois autores, essas duas obras são considerados precursores do realismo, porque já trabalhavam com essas questões que são importantes para o realismo, né? Já representa
contradições da sociedade emergente, as lutas de classe, não as lutas, mas as contradições entre as classes, né? A burguesia que está crescendo e a pobreza que está aumentando, né? A burguesia crescendo financeiramente, né? Ficando mais forte, ganhando cada vez mais, lucrando mais, e a pobreza cada vez mais pobre, digamos assim, né? A miséria das pessoas da classe trabalhadora. E, sobretudo, pela análise psicológica dos seus personagens, né? Aquele estilo direto. Então, só que, vou mostrar para vocês aqui a epígrafe do livro O Vermelho Negro, de Stendhal. A epígrafe diz: a verdade, a áspera verdade. E o capítulo 1, olha só, ele começa, o autor, descrevendo a pequena cidade, né, de Verrières, e começa a descrever as belas montanhas, as casas com tetos pontiagudos, as telhas, né? Fala da colina, das sinuosidades, aí faz toda a descrição pelas montanhas, indo toda aquela parte da natureza, como se fosse realmente um livro romântico, que o livro romântico ele faz isso, né? Apesar desses pormenores, ele coloca como se ele realmente, o narrador, estivesse naquele local e estivesse vendo aquela cidade realmente, né? Agora, olha só a observação lá no final. Contudo, não foram as serrarias que enriqueceram essa pequena cidade. A fábrica de tecidos pintados, ditos de Mulhouse, que se deve à abastança geral, que, desde a queda de Napoleão, fez reconstruir as fachadas de quase todas as casas de Verrières. Então, ele já começa a colocar esse cenário mais real, digamos assim, não é apenas idealizado, porque se fosse o romantismo, ele não ia só ter as serrarias ou as fábricas, porque eles idealizam o mundo, né? Aqui não, ele já bota a realidade como ela é realmente, e depois ele vai começar a falar dessas fábricas, começa a falar da sujeira da cidade, das chaminés que jogam aquela fuligem, né, que jogam aquela fumaça, e ele começa a descrever a realidade de como é a cidade. Só que o realismo, o marco do realismo é Madame Bovary, que eu já falei na última aula, de Gustave Flaubert, em 1857. E, como eu falei, ele quebra ele quebra com aquele romantismo, com aquela idealização dos personagens, né? Porque agora a gente tem uma personagem principal que que tem casos extraconjugais, né? Ela é promíscua, né? Ela arruína toda a fortuna do marido, o que para escapar do tédio, né? Ela quer a emoção da cidade grande, na verdade ela quer da corte até, né? E a gente já tem uma dessacralização do casamento, não tem mais aquele encontro de almas do romantismo, aquele amor platônico. Então, agora é justamente o oposto, é uma oposição àquele amor platônico que a gente tinha no romantismo. Né? E, inclusive, esse livro foi condenado pela corte, condenado não, a história foi parar na corte, o Gustave Flaubert foi chamado de depravado até, dizendo que as suas personagens, elas são prejudiciais às mocinhas, às boas famílias, tudo isso que eu falei na última aula, né? E a gente tem o início do romantismo, do realismo em vários locais aqui, isso aqui também eu já falei na última aula, e no Brasil ele começa com Memórias Póstumas de Brás Cubas, de Machado de Assis. Agora, olha só, então, 1881. E o Machado de Assis começa o seu livro dedicando, né, a epígrafe dele, né? Ele dedica o livro, na verdade não é epígrafe, é uma dedicatória, né? Ele dedica ao verme que primeiro roeu as frias carnes do meu cadáver, né? Dedico com saudosa lembrança essas memórias póstumas. Então o livro já começa ali, na dedicatória, diferente de outros livros que começam no primeiro, segundo, terceiro capítulo, no primeiro capítulo, claro, né? Não é no segundo. Ele começa primeiro, segundo e terceiro. Aqui não. O livro começa já na dedicatória. Né? E nós temos um personagem que já no primeiro capítulo morre.
Então, é um rompimento total com aquela linearidade que a gente tinha até então no romantismo. Principais autores do realismo no Brasil. Já falei muito do Machado de Assis, temos aqui uma foto, uma imagem dele, né? Ele é considerado um dos maiores escritores da literatura brasileira. Ele também foi jornalista, crítico literário e um dos fundadores e diretor da Academia Brasileira de Letras. Ele escreveu poesia, contos, crônicas, romances e teatro. Nós temos também Raul Pompeia, tem aqui a imagem dele, o principal livro dele, que é O Ateneu. Também foi jornalista, escritor e orador brasileiro, e o grande destaque dessa fase realista é o seu romance Ateneu, né? Publicado primeiramente em folhetins, e depois foi a obra completa. Temos também aqui a Luísa Azevedo, que vocês têm que ler O Cortiço, né? Foi um dos maiores escritores do realismo brasileiro e autor de muitas obras importantes da literatura do país, responsável por trazer o naturalismo que vocês vão ver com o livro O Cortiço. E Arthur de Azevedo, que é primo do Aloysio Azevedo, né? Que é um outro autor importante, só que ele se destaca muito mais no teatro. E, claro, nós temos também uma representante feminina que ela quase não é reconhecida, mas, na verdade, ela não é muito falada nos livros de literatura. Porém, é importante saber que ela existe, porque, inclusive, alguns vestibulares já mencionaram essa autora, que é a Júlia Lopes de Almeida. Inclusive, ela ajudou a criar a Academia Brasileira de Letras. Só que quem tomou posse, porque a mulher não podia tomar posse, quem tomou posse foi o marido dela, que também era um escritor, mas um escritor de menor notoriedade, de menor importância literária, tanto que o nome dele não ficou entre os mais importantes escritores dessa época. Um dos livros mais conhecidos dela é A Intrusa, e tem lá nos nossos booklists, tem um outro livro dela também, para vocês, quem quiser conhecer um pouco mais sobre a obra dela. Ela enfrentou preconceito, é claro, porque essa atividade de escrever não era vista como sendo própria para as mulheres, mas ela também escrevia em jornais, como a Gazeta de Campinas. Ela escrevia para jornais, né? Ela teve seus livros, muitos de suas obras foram publicadas na Gazeta. Ela escrevia muitas crônicas também e contos. Muito bem, então, neste primeiro momento é isso, a gente vai ver mais assuntos sobre o realismo, mas na continuação, ok? Até mais.